E aí, meus faraós? Estamos ao vivo para mais uma edição do Quem Sabe Faz Ao Vivo. Uma live sem absolutamente nenhuma pauta, nenhuma preparação. Vou responder as perguntas que vocês forem mandando. Teve muitos assuntos que agitaram aqui, né, na última semana. A gente começou do absoluto nada a falar de Bitcoin e criptomoedas. Vocês gostaram, pelo visto. Faz tempo que vocês estão me pedindo uma live, mas como tinha muitos conceitos que são um pouquinho mais complicados, que talvez ao vivo não fosse o melhor jeito, eu preferi fazer vídeos gravados, que espero que vocês estejam gostando. Mas aqui está a oportunidade de, agora sim, a gente conversar bem livremente, vocês fazerem as perguntas se vocês quiserem. Se me fazerem pagar mico, faz aí umas perguntas difíceis. O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês nessa segunda-feira. E então já vou até deixar aqui fixado nos comentários, mande suas perguntas mais difíceis. Então é isso. O tema da live de hoje é: manda as perguntas cabulosas de vocês que a gente vai conversar aqui, e o que eu não souber responder também, não vou ficar enrolando ninguém. Vocês já viram que enrolador eu não sou. Podem me xingar de muita coisa, enrolador não. Então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu quero pegar algumas das coisas que eu tenho recebido muito sobre esses temas que a gente tem conversado, né? Bitcoin, vídeo de ontem, NFT, que é um tema que está super na moda, né? Ah, já chegou uma boa aqui, do Ângelo. Quais linguagens você aprenderia atualmente para chegar até o blockchain? Bom, Ângelo, não sei se você está pensando de um ponto de vista de desenvolvedor, né? Puxa, vou desenvolver coisas para blockchain. Hoje em dia, eu conheço gente que trabalha, inclusive trabalha aqui do Brasil para empresas do lado do Vale do Silício, programando para blockchains, enfim, todo esse tema. Eu sei que ele usa JavaScript e ele usa as APIs dos serviços que eles estão fazendo, mas em particular existe uma criptomoeda chamada Ethereum, que ela é muito legal. Ainda não falei sobre ela, mas tem um outro vídeo ainda que eu quero gravar, que é sobre realmente aplicações de blockchain, o que significa você ter coisas na blockchain e o que a gente pode criar em cima disso, né? E o pessoal começou a perceber essas aplicações, e não sei se vocês viram o vídeo que eu conto um pouco dos cientistas quando eles começaram a usar as placas de vídeo, que eles perceberam que dava para usar as placas de vídeo de um jeito um pouco diferente, começaram a hackear as placas de vídeo. O pessoal começou a perceber isso, hackear entre aspas, não hackear de verdade. E o pessoal começou a perceber isso com o Bitcoin e começou a dar voltas para construir coisas em cima dos efeitos colaterais legais do Bitcoin, da blockchain. E aí o Ethereum foi criado para você poder fazer isso sem necessariamente ter que, entre aspas, hackear o Bitcoin. Eu não gosto muito dessa palavra, porque parece que estão roubando, e não é verdade, o Bitcoin é seguro. Mas essa criptomoeda, ela tem como se fosse um computador virtual para você criar o que o pessoal chama de smart contracts. Talvez você já tenha ouvido falar nesse termo, está na moda aí também. Vou explicar em algum vídeo futuro exatamente como que isso funciona. Mas esses smart contracts, eles têm uma linguagem deles, chamada Solidity, que é parecida com JavaScript. Então, hoje em dia, JavaScript é uma boa alternativa. Já chegaram aqui querendo me irritar, me chamando de guru de Bitcoin. Um abraço para vocês aí. Gustavo, chama de guruzão. O Pedro tá quase liquidando seu fundo de mineração de criptos. Cara, se você tá pensando isso, quer dizer que você descobriu coisas que você não sabia. Isso é bom. O que você vai fazer com essas informações é um problema que já eu me eximo. Não é meu problema o que você vai fazer com essas informações. Liga ao Rio está perguntando se eu acho que inteligência artificial vai substituir juízes para julgar processos. Acho que não. Muito pelo contrário. Eu acho que ainda vai ter. Acho que nem queremos isso, porque a gente quer, né, a subjetividade. Óbvio, a gente tem as regras, né, as leis, mas
acho que tirar o fator humano pode tornar um processo que é fundamental, né, hoje em dia na nossa sociedade. O que eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito, não só no direito, mas acho que em todas as áreas, é diminuir o que a gente chama de trabalho braçal. Então, o Legal Hill, sei que é estudante de direito, né? O pessoal aí, os advogados que já foram estagiários e fizeram aqueles trabalhos de chinês preso, de ficar copiando e colando petição para lá e para cá, isso tudo em tese, óbvio que não estamos nesse ponto ainda, mas pode acontecer da gente conseguir criar uma inteligência artificial que tire esse trabalho manual das pessoas, e isso é muito positivo, porque aí sobra tempo para você fazer as coisas que são realmente legais, né? Legais de divertidos, não legais de leis. Bom, parece que chegou mais perguntas aqui. Ótima pergunta essa aqui do Thales. O Bitcoin pode ser atualizado de tecnologia como o Ethereum vai ser? Excelente pergunta. E aqui a gente entra num tema, que eu já falei algumas vezes, já toquei nesse assunto, do sistema sociotécnico. Se vocês relembrarem o post que eu falei disso, mas o Bitcoin e muitos sistemas hoje em dia, eles são metade humano e metade computador. Ou seja, só a tecnologia por si só não serve para nada. O caso do dinheiro é um caso assim, bastante emblemático disso, né? Eu tenho aqui reais, e por que isso vale alguma coisa? Porque você acredita que vale. Você pode estar com R$1 milhão e vai lá no Vietnã, talvez você não consiga comprar nenhum sorvete. Então, porque aquelas pessoas não alucinam a mesma alucinação que nós aqui no Brasil, eles não acreditam no real como nós. Puxando essa analogia, o Bitcoin, ele, para valer dinheiro, ele tem esse lado social que extrapola completamente a computação. O problema que eu sempre bato é que a parte tecnológica ainda é muito tosca, não tem nenhuma chance de ele virar da forma como ele é hoje, de o Bitcoin virar algo que escale globalmente. O Ethereum, que eu estava comentando agora há pouco, que é essa outra criptomoeda, é um projeto, na minha opinião, muito mais interessante do que o Bitcoin, de um ponto de vista científico, porque ele foi criado para experimentar outras coisas, para ser uma plataforma mais aberta, e agora, nesse exato momento, eles estão numa discussão grande sobre uma troca importante no protocolo. Em outras palavras, eles querem testar uma outra coisa. Resumindo, é isso. A gente tem um problema, temos ideias de como resolver, eles vão testar uma forma para resolver isso. E por que eles conseguem fazer isso? Porque a comunidade do Ethereum ela já nasceu muito aberta. E, em particular, a do Bitcoin, ela nasceu até aberta, mas ela foi tomada de assalto por grupos de interesse. E também tem um vídeo que eu estou querendo muito gravar sobre isso. Não sei se vocês conhecem a história do Blockstream, é uma empresa, e de onde surgiu todo esse papinho de reserva de valor e etc. Mas é uma história interessante, quem acompanha lá desde pelo menos 2015, viu de perto isso acontecer, que foi o quê? O Bitcoin se popularizou, mais gente começou a usar. E lembra daquele vídeo que eu explico, né, como funciona, que tem os blocos? E os blocos, eles têm um tamanho de 1 megabyte. O que significa? Que ele é como se fosse um arquivo, né? Imagina um arquivo de texto, né, que tem linhas. Ele tem um número máximo, então, de linhas para dar 1 megabyte. Se cada linha for uma transação, ele tem um número máximo de transações que cabem num bloco. E originalmente era isso, 1 megabyte, o que dá aí mais ou menos, no melhor dos cenários, 7 transações por segundo. 7 transações por segundo para o mundo. Agora vocês já estão começando a entender porque que eu falo que isso aí não escala. E aí, os únicos caras que têm poder para mexer no código-fonte do Bitcoin, eles todos eram sócios ou contratados por uma empresa chamada Blockstream, que era uma empresa nova, uma startup, que ela estava desenvolvendo o quê? Uma solução para aumentar a escalabilidade do Bitcoin. Em outras palavras, essa empresa tinha um produto que só tinha valor se o Bitcoin não escalasse.
E as únicas pessoas que podiam mexer no Bitcoin, no código-fonte, colocar coisas lá dentro, todas eram compradas por essa empresa, que tinha interesse que não melhorasse. Deu pra entender? É meio doido e meio surreal, mas é verdade. E todos os fóruns principais, o Reddit, os fóruns de Bitcoin mesmo, todos eles eram dominados pelas mesmas pessoas, e que eram o fundador, os moderadores, né, dos fóruns, e são poucas pessoas, eles tinham muita grana no bolso, todos foram comprados, eles nunca vão admitir isso, mas é verdade, e o que é muito fácil de ver, e até hoje é assim, esses fóruns são extremamente censurados. Você joga uma pergunta um pouquinho fora, você questiona um pouquinho, some em questão de minutos. Por exemplo, vai lá num desses fóruns e pergunta sobre o Tether, que eu falei aqui em outro vídeo. Pergunta sobre a escalabilidade. Joga, não, mas tem esse problema aqui. Na hora, você é banido. Você não consegue nunca mais fazer nenhuma outra pergunta. E a sua pergunta, obviamente, some. Com o tempo, isso aí, assim, questão de 1, 2 anos. Então, aqui em 2016, 2017. Com o tempo, isso gerou, primeiro, o pessoal daqui está falando bolha de ideias, não só bolha econômica, mas todo mundo chegou à conclusão que o Bitcoin não precisa escalar, porque ele é o ouro 2.0, porque foi a historinha para boi dormir que eles inventaram para segurar a galera. Bom, o Bitcoin não escala, então segura aí, porque nós da Blockstream estamos fazendo uma solução para isso, e ele não precisa escalar, porque ele não é dinheiro, ele é ouro 2.0. Então, nessa época, uma mentira contada muitas vezes vira uma verdade. Então, todos os gurus de economia aí que você vê aí falando que o Bitcoin é reserva de valor, eles engoliram o papo de 2016 e 2017. E isso chegou num ponto, talvez você já tenha ouvido falar numa outra moeda chamada Bitcoin Cash. Que foi o quê? Foi a galera que ficou de fora desses fóruns, foi banida, porque eles tinham outras ideias. Eles queriam uma solução mais simples, que era aumentar o tamanho de 1 megabyte do bloco para 2, para 8, para não importa quanto. E aí eles fizeram um fork do Bitcoin. Também posso explicar o que é exatamente isso. Mas o Bitcoin, a blockchain, ela virou duas. E aí entra o ponto sócio, do sistema sociotécnico. Uma galera acreditou num e outra galera acreditou no outro. Como toda a conversa ao redor do tema ficou dominada pelo grupo que dominava o Bitcoin, esse Bitcoin que a gente vê hoje é esse Bitcoin dominado. E o Bitcoin Cash acabou virando uma outra criptomoeda e tem muita propaganda contra eles, falando que os caras são shitcoin. É isso, é uma palhaçada. O Pedro aí tá falando que você ganhou o Bitcoin Cash na época. Na verdade não é que você ganhou, é porque até certo ponto a história é a mesma. E aí no dia que teve o fork, que dividiu em duas moedas, quem já tinha saldo na conta, entre aspas, anterior a isso, começou a ter saldo na conta nas duas blockchains. Obrigado pelo parabéns aí, amigo DL Dani Longo. Deixa eu só ver aqui se eu perdi uma coisa no chat. Então, resumindo, contei uma baita de uma história, mas voltando para a pergunta aqui do Thales, se o Bitcoin pode ser atualizado tecnologicamente? Pode. Duvido muito. Por quê? Já tentaram e, como eu falei, ele é extremamente dominado por grupos de interesses diversos e o que o pessoal tanto se gaba, né? Descentralização, não sei o quê. Cara, o Bitcoin é totalmente dominado por uma meia dúzia de pangarés lá que foram comprados pelos fundadores dessa empresa aí, Blockstream. O Márcio está perguntando como foi esse fork se o código era fechado para essa empresa. Esse que é o ponto, Márcio. O código não é fechado, o código é aberto. Está no GitHub. Se você quiser, você pode baixar e fazer a sua moeda. Por exemplo, a Dogecoin, que o Elon Musk vive falando aí, eu fico puto toda vez, é o quê? Um cara, numa tarde, vocês conhecem aquele, o Dog, nem sei como fala, aquele meme lá do cachorrinho engraçado. No auge desse meme, ele pegou, baixou o código do Bitcoin, em uma tarde ali ele mexeu uma coisinha ou outra e lançou a rede dele, a Dogecoin, como piada. Ele nunca escondeu que era piada, ele botou o nome do meme mais famoso ali da época porque era piada, que era só pra brincar, e o pessoal começou a brincar junto.
E aí, otários começaram a botar dinheiro naquilo. E aí, hoje em dia, já passou anos, né? O Elon Musk tá aí fazendo pump dump do Dogecoin. Que é o quê? Ele é o código do Bitcoin com meia dúzia de mudancinhas. Então, Márcio, o código ele é aberto, ele está disponível. Mas, para valer moeda mesmo, ou melhor ainda, para moeda valer alguma coisa, as pessoas têm que acreditar. Em outras palavras, eu tenho aqui, já mostrei no último vídeo, essa relíquia. Você trocaria o seu apartamento por essa caixa? Provavelmente não, mas se você quiser trocar, me avisa, porque aí eu troco. Mas se você acredita que essa caixa tem valor, você pode estar disposto a me dar um dinheiro, por exemplo, me dar R$100 por essa caixa. Você quer? Quem sou eu para te impedir? Uma transação livre entre dois adultos no mercado livre, né? A mesma coisa com tokens imaginários da internet. E eu estou chamando assim, não é pejorativamente, é isso. Não são tão imaginários assim, porque tem bits lá numa blockchain, numa tecnologia que ninguém entende direito. Mas se as pessoas quiserem fazer trocas com isso, elas têm que acreditar, né? E a partir do momento em que eu começo a minha João Coin, mesmo que seja usando o código-fonte do Bitcoin, ela só vai ter algum valor se as pessoas acreditarem nisso. Que nem o pessoal que criou aí o Real, vocês viram? Eu postei outro dia, não, vou postar de novo nos stories. Os caras criaram literalmente, pegaram o vira-lata caramelo aí, fizeram uma baita, pegaram todos os memes brasileiros, você entra lá, a página é hilária e, meu, o negócio já movimentou, me mandaram agora há pouco aí, esqueci a cifra, mas é uma coisa assim, tipo 19 milhões de reais em cima dessa moeda. As pessoas acreditam que ela tem algum valor, ou seja, elas estão dispostas a pagar reais por ela. Nesse caso é 100% na esperança de especulação, né? Mas o que precisa para uma moeda, para qualquer coisa virar uma moeda? Duas coisas, a parte sociológica, de acreditarem nisso, e a parte tecnológica de a tecnologia sustentar um uso em larga escala, que, repito, não temos ainda. Então, o fork aconteceu porque o pessoal pegou o código do Bitcoin, fez uma mudança, em particular foi essa mudança de aceitar blocos com tamanhos maiores do que 1 megabyte e soltaram na rede. Quem quisesse participar da rede participaria, e chegou uma hora que surgiu o primeiro bloco que era efetivamente maior do que 1 megabyte. Esse bloco é inválido pelo Bitcoin normal, então ele rejeitou esse bloco, e aí eles seguiram para cá e o Bitcoin Cash seguiu para cá. Acho que ficou meio complicada essa explicação. Deu para entender? Ou... Manda um joinha aí se fez sentido isso tudo que eu falei, ou manda um joinha para baixo. Eu avisei, é por isso que eu prefiro gravar. Não é às vezes os assuntos são tão simples assim. Vamos ver mais perguntas aqui. Pix é blockchain? Ótima pergunta. Não. O Pix é um protocolo do Banco Central brasileiro, que eles definiram, e a ideia é acabar com o TED e com o DOC. Resumindo é isso, lembra que a gente tinha que fazer uma TED ou um DOC, tinha que esperar o dia útil e pagar taxa, R$9, dependendo do seu banco. Aí com os bancos, por exemplo, Nubank, Banco Inter, etc., eu conheço bem o Nubank, porque eu sou cliente. Para os meus amigos que já tinham Nubank, eu mandava na hora o dinheiro. Como não saía do Nubank, eles ofereciam esse serviço de transferência na hora de qualquer valor. E o Pix é a extensão disso. Para qualquer banco e qualquer instituição financeira, dá para fazer Pix, né, com coisas que nem são necessariamente bancos, tipo PicPay, né? Então o Pix não é blockchain, tá? Se fosse, não funcionaria por volume. Como eu falei para vocês, na melhor das hipóteses, o Bitcoin hoje é capaz de suportar 7 transações por segundo. E eu vou falar disso especificamente, vou falar num vídeo gravado também da desvantagem dessa alternativa do Bitcoin Cash, de simplesmente aumentar o tamanho do bloco. Pegando aqui uma pergunta do Pedro. Como comprar Bitcoin sem ser por uma instituição financeira? Pergunto isso porque a ideia não era remover o intermediador, os bancos? Ótima pergunta.
Na verdade, se você quiser comprar essa caixa aqui por Bitcoin e eu aceitar, no caso eu não vou aceitar, mas nada nos impede. Isso é o que se chama de peer-to-peer. Ou seja, duas pessoas independentes fazem uma transação e beleza. Agora, o problema. Qual que é o problema? Você nunca me viu na vida. Eu sou um anônimo na internet. E eu falo, vendo um Bitcoin por, quanto tá valendo aí? 50 mil reais. Aí você me mandou mensagem. Sim, eu quero o seu Bitcoin por 50 mil reais. Eu falo, beleza, me faz um Pix de 50 mil e pode deixar que eu te mando Bitcoin, hein, fera? Você faria? Ou o contrário, eu te mandar, eu nem sei quem você é, eu vou te mandar o Bitcoin antes de você me fazer o Pix. Percebe que já você começa a ter um problema. Então, para resolver isso, começaram a surgir os intermediários, claro! Então, eu vou tirando sarro da revolução descentralizada, que ela não se sustenta, e tá aí um exemplo. As pessoas não são confiáveis. Só nesse cenário idiota que eu pintei aqui, já ficou claro um grande problema que é a confiança. Como que eu vou sair transacionando Bitcoin para lá e para cá com gente anônima na internet que, se eu tomar um golpe, eu não tenho o que fazer. Porque a hora que eu te mando um Bitcoin, não tem como cancelar o TED ou pedir para o meu banco suspender o Pix. Então, as exchanges começaram a fazer esse papel de intermediários. É uma empresa com um CNPJ que você manda o Bitcoin para ela, ou o contrário, né? Ou você manda reais, e aí você transaciona lá dentro e depois você saca. Se der algum pepino, eles se responsabilizam, porque na verdade eles não precisam se responsabilizar, né? Porque eles já estão com o seu dinheiro em reais ou em Bitcoin. Mas o que acontece, e aconteceu muito, em particular em 2014, talvez, Mt. Gox. Depois eu vou fazer um post sobre isso. Mas foi uma exchange muito famosa que foi hackeada. Roubaram! Nossa, roubaram todos os bitcoins do Mt. Gox. Muito conveniente, né? Ser roubado. Você, dono da exchange, lá com um monte de bitcoin e tal, você foi hackeado por alguém que você não sabe quem é. Esses caras estão, nem sei se eles foram presos, mas estavam sendo processados, investigados. E na época foi um crash imenso, porque a Mt. Gox representava assim, uma porcentagem imensa do volume de transações de Bitcoin na época. Mas, finalmente respondendo a sua pergunta, Pedro, de novo a gente cai no dilema da parte do sistema sociotécnico. A instituição financeira, o intermediário, a exchange, no fundo ela traz um pouquinho de confiança. E o que eu acho que o principal, até vou pegar aqui uma outra pergunta aqui que foi boa, essa aqui, do Igor. Quais contribuições que eu considero que o Bitcoin trouxe? Na minha opinião pessoal, tá? E fiquem à vontade para ignorar. Mas eu acho que o Bitcoin, ele provou pela primeira vez que é possível a gente ter algum tipo de confiança, de confiabilidade, sem depender de um terceiro. Mas isso só vai até, como vocês perceberam aqui, isso vai até a página 5. Da página 6 em diante a gente volta no mesmo problema. Mas é o que eu falei outro dia nos stories, vou repetir aqui, talvez alguém não tenha visto. Mas a polícia te para, ela me para, eu falo, eu sou o João. Aí o que ele vai me responder? Legal, fera, me dá o seu documento. Por quê? Ele não acredita em mim, ele não confia diretamente em mim. Ele confia no governo. É a hora que ele vê um documento emitido pelo governo falando que eu sou o João com a minha foto, aí ele acredita em mim. Então, tem uma relação de confiança indireta. No caso do Bitcoin, o que a gente conseguiu ver que é possível, e esse foi o ovo que colocaram em pé, que na minha opinião foi a sacada brilhantíssima, foi a possibilidade de a gente criar uma espécie de documento, vamos chamar assim, que é original. Você consegue olhar para ele e ver que é original. E não precisa de um carimbo de terceiro. Em outras palavras, a hora que eu dou uma nota de R$2 ou a minha carteira de motorista, né, o meu RG para o policial, como que ele sabe que aquilo é de verdade e não é falsificado? Porque tem a marca d'água, porque tem uma série de fatores ali de segurança que o governo coloca
para mostrar a originalidade daquele documento. Com blockchain, em tese, você consegue verificar essa autenticidade sem necessariamente precisar desse carimbo do governo. Esse, entre aspas, carimbo é da matemática, o que é muito bacana. Porém, a hora que a gente vai usar isso, é a pergunta anterior que o Pedro fez, né? Vou transacionar, vou comprar e vender bitcoins de um anônimo da internet. Ih, eu não confio nele. Ih, não tem polícia para pegar ele. Ih, aí a coisa começa a ficar mais complicada. E aí acaba naturalmente surgindo terceiros. O ponto também é que a galera é tão alucinada que ele diz que não confia no governo e que quer tirar os terceiros. Mas ele confia numa exchange obscura que ninguém sabe quem é e pode ser lavagem de dinheiro, enfim. Eu acho que o grande mal do Bitcoin, na minha modesta opinião, é que ele é dinheiro. Porque sendo dinheiro, ele acabou atraindo a pior estirpe de seres humanos desse planeta. Que são os vigaristas, que é a pessoa atrás de dinheiro fácil e etc. E atraiu muito tonto. E aí é terreno fértil, esses vigaristas nadam de braçada, principalmente porque se você considerar que exige um certo grau de anonimato e que é rápido se livrar das provas do crime, ou seja, eu dou um jeito de roubar os seus bitcoins aqui, eu vendo lá em outro país, já peguei meu dinheiro, já sumi. Não é... Por que ninguém rouba imóveis, né? Quando eu falo roubar um apartamento, você pensa, né, o ladrão entra lá e leva as coisas. Não, pensa roubar o imóvel, vou roubar o prédio de 12 andares, é o prédio, não as coisas que tem dentro. Não dá pra fazer isso, por quê? Porque você não consegue desovar o lucro do seu crime. No caso das criptomoedas, essa desovagem é muito rápida, então eu acho que a principal contribuição não tem nada a ver com dinheiro, tem muito mais a ver com essa questão de você não precisar de autoridades centrais. E tudo que a gente faz, se parar para pensar, em última análise depende do governo, que é uma autoridade central. Mas mesmo a internet, não sei se vocês sabem, mas ela é totalmente dependente de autoridades centrais também. Por exemplo, o Registro BR. Não sei quem aqui já registrou um site.com.br, mas você registra num lugar específico que é a autoridade da internet brasileira. Com blockchains, em tese, ainda não temos essa solução, tá? Mas seria talvez um dia, quem sabe, existe a possibilidade pode ser que seja possível você fazer a mesma coisa sem precisar de uma autoridade central para a internet brasileira. Monstro em analogias, obrigado. No Brasil, a busca por se livrar do governo também popularizou o Bitcoin. Eu concordo até certo ponto. Aí também estão entrando no ramo de opinião pessoal, tá? E eu acho que cada um tem, obviamente, a sua. Mas eu acho que no Brasil foi mais a promessa de dinheiro fácil, e esse discurso ele embeleza a coisa toda, porque vira um troço idealista, né? Libertário. Vamos acabar com os corruptos do governo, tirar o poder deles, das moedas fiduciárias. As pessoas nem sabem o que é uma moeda fiduciária, mas eles falam das moedas fiduciárias. É como eu falei, é uma mentira repetida muitas vezes. E contei no começo da live a história, né, da Blockstream e dos fóruns todos censurados. Você tá cheio de guruzão aí repetindo só o discurso que foi inventado pelos caras que dominam o Bitcoin lá atrás. Desde lá atrás, né? Uma pergunta bem legal aqui. Como funciona o lançamento de novas criptomoedas? Existe captação prévia igual ao IPO? Ótima pergunta, Renato. E teve a febre dos ICOs. Não sei se vocês chegaram a pegar isso, mas Initial Coin Offering. Bom, antes, né, parênteses para quem não conhece esse termo, IPO é a abertura de ações na bolsa. Então eu tenho uma empresa, né, que está indo super bem e eu resolvi que chegou a hora de abrir capital na bolsa. Esse momento é o IPO. Na época aí, estamos falando de 2017 mais ou menos, Renato, aconteceu muitos lançamentos de projetos que o pessoal falava, pessoal,
vamos criar uma criptomoeda assim assado, que vai ter tal propriedade e paguem a gente em Bitcoin para a gente conseguir pagar os desenvolvedores aqui, bancar o desenvolvimento, e daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos a gente vai entregar e quem comprar agora vai ganhar em moedas inicialmente. Tem um projeto muito sério que foi lançado assim, que é o Ethereum, que eu comentei aqui. Ele foi criado exatamente dessa maneira, eu diria que ele foi o primeiro ICO da história. E ele deu certo, o pessoal entregou. E a ideia diferente deles era criar uma plataforma que as pessoas pudessem criar qualquer coisa em cima de blockchain, inclusive novas moedas. Então, depois, a hora que ele foi lançado, estourou a galera criando novas moedas, fazendo ICOs, só que 99% era golpe. E aí, então o único ICO sério da história, ou um dos únicos, foi financiado para criar uma plataforma para o pessoal fazer ICOs que eram golpe. Mas, como comentei agora há pouco, o que faz uma moeda ter valor? As pessoas acreditarem nisso. Então, no caso agora, estamos com o exemplo bem vivo desta semana passada, o Real, R-E-A-U, Real, que é a criptomoeda brasileira de zoeira. Eles nunca esconderam que era zoeira. Você entra na página lá, é só meme, só piada, é engraçada pra caramba. Tem gente comprando e vendendo esta porcaria porque querem, né? Ó, o Pedro tá contando aqui. Ele comprou uma moeda chamada HTML numa exchange e logo depois a página sumiu do ar. E o FBI está investigando, mas infelizmente o Pedro nunca conseguiu dinheiro. É bem isso. Sinto muito, Pedro. E é exatamente histórias como essa que me fazem querer falar aqui abertamente sobre esse assunto. Acho que muito do que esses caras fazem, essa forma que eles enganam as pessoas, que eles ganham dinheiro na desonestidade, é baseado no desconhecimento, porque vocês estão vendo, não é um tema simples, né? Cada vídeo desses eu comentei, eu demoro um bom tempo para me preparar, montar roteiro, gravar e editar. Perguntaram aqui da Lightning Network, essa é uma boa pergunta também, que eu quero puxar então. Lembra uma história que eu estava contando da Blockstream, que dominou o Bitcoin, comprou os desenvolvedores e censurou completamente os fóruns? Eles estavam desenvolvendo uma solução para você fazer muitas e muitas transações por segundo. É o que nós chamamos de escalar, né? Pensa os cartões da Visa. Nesse último segundo, ó. Quantas transações no mundo você acha que a Visa fez? Não sei, mas com certeza mais do que 7. Só você e seus brothers, durante a semana, já lotariam a rede do Bitcoin. Pensa quantas transações você fez na última semana, agora multiplica isso por 7 bilhões de pessoas, né? Para a gente atender algo globalmente, a gente precisa conseguir fazer muitas transações por segundo. E essa tal dessa Lightning Network era o produto que eles estavam prometendo. Então, pessoal, o Bitcoin não precisa escalar, o Bitcoin é reserva de valor e dinheiro mesmo a gente vai usar na Lightning Network, feita pela Blockstream, cujos sócios são os caras que decidem o código-fonte do Bitcoin. É muito surreal a história, enfim. E a Lightning Network, sem entrar em muitos detalhes sangrentos aqui, mas ela é uma solução, eu diria que é um projeto natimorto, no sentido de que por arquitetura da coisa, foi feito por amadores. É um troço que não tem a menor chance de dar certo. E principalmente em larga escala, como eles prometem. Não tem simplesmente ninguém minimamente sério que se envolveu nesse projeto. E eu nem sou o cara melhor do mundo. Tenho um conhecimento muito raso, sou apenas um mero engenheiro de computação, e lendo aquilo, as especificações técnicas, eu olho para aquilo e falo, cara, não acho que vai dar certo não. Tanto é que eles prometiam que demoraria 1 ano e meio para ficar pronto. 1 ano e meio depois eles prometiam que demorar 1 ano e meio para ficar pronto. Passou mais 1 ano e meio e aí eles lançaram uma versão assim absolutamente tosca e com bugs.
E já faz alguns anos e o troço nunca decolou. Por quê? Porque ninguém vai conseguir usar esse negócio. E... enfim, Bitcoin é só especulação, fico puto. Se eu vejo o mercado de Bitcoin... se o Bitcoin perdendo a confiança do mercado em algum momento... Olha, eu sempre brinco que... eu sou o J. Barguil, não sou mãe de Ná. Eu acho que agora, neste momento, o embrólio do Tether é uma discussão muito importante que vai dar um baque no mercado, na minha opinião de futurista, que não vale absolutamente nada, né? Mas Wall Street está ganhando dinheiro com Bitcoin. Relaxa que isso aí vai longe, na minha opinião. Agora que a gente tem cachorro grande, esses caras vão nadar de braçada em cima das pessoas. Aliás, até falei hoje, né, nos stories, da empresa, caso surreal de 2017, uma empresa de chá gelado que colocou blockchain no nome, só isso, falou, vamos agora trabalhar com blockchain, e por isso estamos mudando o nome da nossa empresa. Uma empresa de chá gelado, a ação subiu 200%. Se isso aí não é golpe, eu não sei o que é. Você acha que alguém foi preso? Não foi. E o mercado é tão surreal que só de ouvir falar desse negócio, todo mundo já se empolga. E é o que eu sempre falo, as pessoas só se empolgam com essa merda porque eles não conhecem. Porque a hora que você olha um pouco mais profundamente, passa um pouco da superficialidade aí do oba-oba, você começa a olhar a coisa por dentro, é o que eu estou mostrando para vocês. Eu sou irônico, sou debochado, mas eu não estou enganando ninguém. O que eu estou falando é tudo fato, e se você não acredita em mim, espero que não acreditem, vai ler por conta própria e chegar às suas próprias conclusões, porque eu sinceramente não enxergo muito futuro, mas o mercado não é racional e as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com a verdade. A busca é por interesses próprios. As pessoas deste planeta não estão nem aí para se é verdadeiro ou se é justo. Elas estão mais preocupadas em fazer o seu e que se dane o resto. Então, eu sinceramente não acho que num curto prazo a gente vai ver o Bitcoin indo para o chão. Nem de longe. Vamos ver mais aqui perguntas. Tá perguntando aqui, os desenvolvedores do Bitcoin não dão as caras por medo de saberem a realidade por trás disso tudo. Não, eles sabem. É o que eu falei, tem muita gente honesta que acredita. Os desenvolvedores do Bitcoin em si, na minha opinião, são desonestos. Hoje, não os originais. Os que sobraram lá hoje são comprados pelo Blockstream. Todo esse embrolho aí que eu falei que culminou no fork que eu estava comentando. Esqueci, eu não consigo ler e falar. Desculpa, estava lendo perguntas aqui. Bom, tem muita gente me perguntando aqui o que eu acho do tal projeto, do outro projeto, Theta, Cardano, Ethereum. Vivem me pedindo, né? Até respondi nos stories. E é verdade, eu não acho que você seria responsável da minha parte, porque vai ter alguns de vocês, não todos, mas alguns de vocês vão me ouvir falar bem sobre alguma moeda. Vocês vão desligar aqui e vão sair comprando e depois eu vou me sentir culpado. Então eu não falo, não cito nomes. Tem projeto sério sim, e eu acho que alguns até que vocês citaram são sérios. Mas é assim, estão prometendo que vamos quebrar a velocidade da luz com o nosso carro, e a gente tem um patinete e um carrinho de rolimã. Qual que é melhor? O carrinho de rolimã tá um pouco mais promissor aí, mas tá longe de quebrar a barreira do som. Não sei se vocês entendem ainda o ponto, mas é isso. Se você quer se você quer ganhar dinheiro, eu quero ficar rico rápido na especulação. O melhor plano de negócio que você pode fazer é compra a moeda que o Elon Musk vai tweetar amanhã e vende depois que ele tweetar. Se você consegue descobrir isso, você está feito. Então, se você não consegue, então você é um camarão à mercê de caras grandes como o Elon Musk, que é um criminoso, tá? Mas é verdade. Imagina se você tivesse 100 Dogecoins 2 dias antes
do Elon Musk falar que Dogecoin é o futuro e um monte de gente sair comprando. O preço subiu e você vai lá e vende e é nóis. Não importa a tecnologia, não importa se o projeto é sério, não importa nada aí. Importa oferta e demanda. Se tiver demanda, e até uma frase que eu botei aí, jamais duvide do poder de muita gente idiota junta. Alguma coisa assim. Então, eu nunca encarei isso como investimento, pessoalmente. Sempre foi algo um tema que eu estudei de um ponto de vista tecnológico. Eu comprei para experimentar e ganhei dinheiro sem querer, não era o meu objetivo. Mas eu já falei para vocês, eu multipliquei por mais de 25 vezes o dinheiro que eu tinha botado lá. Não era tanto assim, mas a hora que eu tirei foi uma grana boa. Eu acho que esse é o melhor espírito que você pode entrar na coisa, mas se você quer encarar isso como investimento, aposta também em jogo de cavalo, aposta também em futebol, luta do UFC. Na minha opinião, você vai ter tanta chance de acertar, tanto embasamento quanto nas moedas, mas de novo, essa é a minha opinião. Então, falando da moeda Pan de chocolate, realmente essa é imbatível. Tô cansado? Eu tô um pouco, o dia foi longo, agora é cedo hoje. Mas tinha uma pergunta aqui em cima que eu perdi. Aqui, ó. O Rodrigo falou, né, que ele acredita na tecnologia blockchain pro futuro dos bancos. Acho que é uma possibilidade. No futuro pode ser que sim. No momento, a tecnologia é tosca, mas de novo, dependemos sempre da chamada, do que eu chamo aqui, né, de alucinação coletiva. Se a tokenização... era essa pergunta do programa. Se a tokenização pode ser o futuro de alguns setores. O Max está perguntando aqui. Então, a tokenização, como os NFTs, né, eu acho que eles podem ter algum tipo de aplicação no futuro. Na forma como eles estão implementados hoje, e espero que vocês tenham assistido o vídeo de ontem, se não, vejam, porque é muito importante para vocês entenderem todo esse hype em torno desse tema de NFTs, em particular você que vive de arte, Max. Na minha opinião, nesse momento é surreal. É uma coisa muito frágil e que não traz nenhum valor para o comprador. As pessoas só estão comprando pura e exclusivamente para especular, na esperança de que isso vai valer dinheiro daqui a 5 anos. E sinceramente tem uma chance grande da coisa toda quebrada até 5 anos. Quem é esperto é quem está vendendo NFT hoje, não quem está comprando. Quem está comprando está tomando um risco. E o pior, nem sabe, como o cara da Wired que eu botei ali também hoje nos stories. O cara admite, não entendo nada do que eu comprei. Aí o NFT dele sumiu, ele estava desesperado. E aí ele chegou à conclusão que o melhor jeito de resolver esse problema era revender para outra pessoa. Então, acho que o futuro é possível. Em geral, eu resumiria a blockchain como um todo, é uma belíssima solução em busca de um problema para resolver. É bacana, é uma curiosidade interessante. O ovo, que eu comentei, né? O ovo que colocaram em pé, a sacada de gênio. Que problema que isso resolve? Estão procurando, entende? Não é só minha essa opinião, na verdade eu já vi bastante gente que estudou a fundo, que implementou. Não sei se vocês sabem, a Accenture, já ouviram falar, talvez, é uma grande empresa de tecnologia. Em 2015, mais ou menos, eles publicaram uma blockchain editável. Não importa muito o que é isso, mas quem desenvolveu, a Accenture Mundo Global, publicou esse estudo aí. O cara que fez o estudo era um pesquisador da Universidade de São Paulo, que trabalhava lá no mesmo laboratório que eu fiz o mestrado. Eu conhecia o cara, hoje em dia ele é professor em Rondônia, ele é de Rondônia, ele voltou para lá para ser professor. Everton, se você estiver vendo isso, grande abraço.
Mas qual que é o ponto? Tem muita gente, inclusive, muito próxima aqui da gente, no Brasil, estudando isso a fundo. E é o que eu falo, minha opinião muito pessoal de tudo que eu enxergo. Porque a gente precisa de mais ciência, menos entusiasmo, menos dinheiro. Se você está preocupado em ganhar dinheiro, você não precisa entender nada do que eu falo nos meus vídeos. Você precisa adivinhar qual vai ser o próximo tweet do Elon Musk. É isso. Deixa eu ver mais alguma aqui. Quanto custam os meus NFTs? Espero que vocês tenham visto a minha loja de NFTs 100% originais. É a chance de você comprar um NFT J Barguil antes de eu ficar famoso. Pensem no Van Gogh. Então, bom, eu botei como piada, Guilherme, mas para botar para vender tem que pagar. E pela cotação lá tava dando uns R$500 para colocar à venda. Então eu é que não vou colocar à venda se não tiver ninguém para comprar o meu NFT de zoeira, mas que é sério, que vai ser muito valioso, claro, obviamente. Então se você estiver disposto a pagar pelo menos R$500 para cobrir essa taxa, vocês podem me mandar DM, tá bom? Tem interesse, você pode ser o dono do NFT do meu sofá. Se vocês não viram ainda, visitem a minha loja de NFTs originais J Barguil Photography. Aqui escreveram o nome. O Real Coin que eu tava falando aí agora. Pô, escreve assim: 100% scam ou mesmo risco igual ao Bitcoin? Thales, minha opinião pessoal, não é nem scam, é zoeira. Vamos ganhar um dinheiro rindo. Que nem os meus NFTs. Comprem. Real Coin e NFTs J Barguil, no mesmo nível de seriedade. O que eu acho de especulação, Pedro? Você é novo aqui, Pedro? Existe alguma possibilidade de um colapso da rede e bugar geral, Iro? Não sei se eu entendi a pergunta. O que você chama, assim, se tem algum fator de risco que faria o Bitcoin parar de funcionar? Algo nessa linha? Explica um pouco melhor aí o que você quis dizer, que eu respondo feliz. Como tem um atraso, eu vou tomar um gole d'água aqui, que eu tô com a garganta seca. Essa aqui eu quero pegar a opinião de vocês ao vivaço. O J. Vitor Alencar, não sei se é João ou José, a gente já conversou nas mensagens. Afinal, é tudo uma baboseira ou tem algo valioso nos NFTs? Manda joia pra cima se você acha que tem algo valioso, ou pra baixo se você acha que é só baboseira. Gustavo falou que estava tomando banho e ouvindo, e agora está dirigindo. Pô, que prazer, Gustavo, poder estar lá presente de alguma forma no seu banho. Fiquei muito honrado com essa novidade. Obrigado mesmo. Tem uma pergunta boa aqui a gente já falou um pouco disso, né? Algum órgão que regula as exchanges. Então, pera lá. Matheus. As criptomoedas foram criadas para serem descentralizadas, e aí, como a gente estava conversando, a hora que a gente começa a trocar isso, a confiabilidade começa a ficar difícil e tal, e aí o pessoal começa a criar as exchanges para serem intermediários, que trazem um pouco de confiança. E agora você quer meter o governo no meio disso? Mas, cara, assim você vai destruir todo o sonho libertário, revolucionário, anarquista, capitalista e etc. Como você pode querer um absurdo desses? Estou sendo irônico aqui, mas, Matheus, como eu comentei já, citei o caso da Mt. Gox, que é muito famoso, já teve vários, inclusive já teve no Brasil, o mercado Bitcoin já foi hackeado um tempo atrás. É terra de ninguém, até certo ponto.
no fundo, o que acontece é o seguinte, enquanto o risco de fugir for maior do que o ganho, ele não foge. Mas a hora que o ganho começar a ficar significativamente maior do que o risco, aí eu acho que o cara pensa duas vezes. Pô, é só sumir com a grana aqui e morar num país de terceiro mundo, que ainda é barato, vou ver que nem um rei, eu vou me arrancar. E aí, hackeado. Isso, claro, eu tô sendo injusto, né? Tô toda hora falando de gente mau caráter. Pode ser que aconteça mesmo de hackear, e você como hacker, você tem um incentivo enorme, porque é lá que está uma grande concentração. E sobre esse mercado em particular, a gente tem exchanges sérias sim. Por exemplo, aqui no Brasil, tem uma que eu já fui cliente deles na época que eu usava, a Foxbit, por exemplo. Até conheço o fundador pessoalmente. O pessoal é sério, pelo menos até onde eu sei, né? Não põe a mão no fogo por ninguém, mas o trabalho lá que eles fazem é bastante sério, já há muitos anos do que eu acompanho. Esses são caras sérios que provêm um serviço útil para a comunidade. Agora, órgãos regulamentadores e etc., aí você está indo na contramão da revolução, como você pode querer uma coisa dessas? Não existe ainda, pode ter fé que em breve terá. Mas essas empresas brasileiras, por exemplo, essa que eu citei, é uma empresa com CNPJ, que paga imposto, que exige verificação para você operar lá, você tem que comprovar sua identidade, você tem que fazer um depósito em reais de uma conta com o seu CPF, não pode ser de uma conta de um laranja. E tudo isso por quê? Porque eles são fiscalizados. Outra muito grande e famosa é a Coinbase, americana. Lá eles não usam Tether. Por quê? Porque eles enxergam no Tether um furo muito grande, eles não aceitam. Por quê? Porque eles respeitam as regulamentações normais de instituições financeiras, de evitar lavagem de dinheiro e etc. Não tem um órgão específico, mas existe sim regulamentação e em geral você tem um nível de confiabilidade razoavelmente bom, mas sempre existe a possibilidade. Em particular, quando é uma exchange de um país nada a ver, que você nem sabe onde fica, quando eles têm muita promoção de você trazer amigo e ganha prêmio e sei lá o que, cara, desconfia. Pode desconfiar que muito provavelmente tem coisa errada aí. Mas existem as sérias também, inclusive no Brasil, como a que eu falei, né, a Foxbit. A maioria aqui fez joinha para baixo. O Iro aqui fez uma pergunta boa. O que aconteceria se os mineradores suspenderem as atividades? Vai ter um vídeo que eu vou explicar o ataque dos 51%, mas vamos dizer assim, toda a segurança do Bitcoin hoje, e de maneira mais genérica, das moedas que mineram como o Bitcoin minera, que é o jeito que eu expliquei lá no vídeo, que eles ficam na tentativa e erro, calculando hashes, né? Aquela equação criptográfica que eu expliquei no vídeo. Todas essas moedas, a segurança delas depende de você ter uma rede grande, ou seja, ter muitos mineradores. Imagina o seguinte, não sei se vocês estudaram em Universidade Federal, que tem o DCE e tem a eleição se vai ter greve. Como que funciona a eleição se vai ter greve no DCE, pelo menos da USP, onde eu estudei? É assim, eles marcam para 5 da tarde. A eleição da engenharia vai lá votar se vai entrar em greve. Da 4h30, aparece um monte de gente que nunca botou o pé no prédio da engenharia para votar para sim ou para não. Quem sou eu para acusar alguém? Mas enfim, pensa nessa estratégia. Se o que a gente vai contar lá na hora são braços levantados, então, se eu chamar toda a minha turminha para colar lá e ainda todo mundo levantar os 2 braços, existe uma chance da gente conseguir mais votos e eu conseguir, enfim, é o resultado que eu queria. No Bitcoin, vou fazer uma analogia meio estúpida, mas ilustra o ponto que eu quero chegar. No Bitcoin, a segurança ela é democrática. Por isso que se chama ataque dos 51%. Em outras palavras, se eu chamar parças o suficiente para levantar a mão lá na hora da assembleia do DCE
Se eu levar gente suficiente, eu vou conseguir forçar o resultado que eu queria. Ou seja, eu consigo manipular. Com Bitcoin é igualzinho. Se eu ligar computadores o suficiente para participar, entre aspas, muitas aspas, dessa assembleia do DCE do Bitcoin, se eu conseguir 51% dos computadores comigo, eu consigo manipular para o lado que eu quiser. Se a rede é muito grande, então digamos que os alunos da escola de engenharia vão em peso e junta 4.000 alunos para votar, digamos, não, eu tenho que arranjar 4.001 parças para conseguir ganhar deles. Mas se só aparece 200 nego, então 200 gato pingado, eu só preciso de 200 parças. Entendeu o ponto? Então, se os mineradores começarem a suspender as atividades, bom, se todos os mineradores pararem, a rede acaba e fim do Bitcoin. Se muitos acabarem, aí a rede começa a ficar insegura. Por quê? Começa a ficar mais fácil, preciso de menos parças para a assembleia do DCE. Fez sentido essa analogia ou foi muito longe? Manda um joia aí se fez sentido ou para baixo se não fez. Boa, obrigado pela pergunta. Deixa eu ver mais alguma aqui. Bom, vou mudar de assunto só para responder essa aqui do Renan, porque ela é relevante. Renan está pensando em largar a Unicamp e estudar na USP o curso de Sistemas de Informação. Na minha opinião, Renan, se você já começou, não vale a pena, porque são dois cursos excelentes. Se meu pai tivesse aqui, ele diria que de jeito nenhum, porque ele estudou na Unicamp. E eu diria que sim, só para provocar o meu pai, porque eu estudei na USP. Mas falando sério, dois cursos excelentes, a não ser que, sei lá, você tem algum outro motivo muito mais forte de morar em São Paulo, sua família é daqui, você vai economizar, não sei. Mas pelo curso, pela universidade, são das melhores que você poderia ter aqui no Brasil. E se você já começou, não faz nenhum sentido você recomeçar em outra que é tão boa quanto. Bom, galera, estamos dando 1 hora aí. Valeu esse Quem Sabe Faz ao Vivo? Fazia tempo que eu não fazia uma live, hein? Acho que a última que eu fiz foi da Finlândia com o Nick. Lembram? Vai ser supimpa. Vocês são dessa época? Foi antes do Bitcoin. Comentei com vocês, o perfil cresceu bastante. 20% a mais só nessas últimas semanas, porque eu comecei a falar da corrida do ouro. Aí também que eu gosto desse tema. Não estou falando só para me promover. Aliás, já brinquei aqui, né? Promover para quê? Não vem nada. Nem Pix eu ganho. Eu perdi um monte de followers no dia que eu falei dos Pix. Só vocês que são meus amigos mesmo, que ficam aqui comigo numa segunda-feira à noite. Pessoal, muitíssimo obrigado pela companhia de vocês, pelas perguntas. É um tema que eu gosto. Fala pra fazer a próxima cozinhando, fazer um hot dog, tudo que eu sei fazer. Mas é isso, eu tava esperando um pouco mais para fazer live, porque esses temas aí dos vídeos gravados, eu acho que fica melhor de entender gravado mesmo. Quando o tema é mais denso, eu prefiro gravar. Mas também continue me mandando perguntas, porque é baseado no que vocês me perguntam que eu vou inventando as coisas, tá bom? Então, brigadão, nos vemos na próxima.